Então eu creio que o Senhor vai nos dar uma palavra hoje para que você não pare, amém? E o tema dessa palavra é o seguinte: não desista dos teus sonhos. Fala para a pessoa do seu lado: não desista dos teus sonhos. Fala para o outro lado: não desista dos teus sonhos. Aleluia. E eu quero ler um texto dentro da palavra de Deus, de uma mulher que ela não abriu mão dos teus sonhos, apesar do cenário, apesar das circunstâncias. Abra a palavra de Deus, vamos ler lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 1 até o verso 20. Depois nós vamos ler o verso 26 até o 28. E a palavra do Senhor diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zefé, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os filhos de Eli, ele era o sacerdote, os filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, nos seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Verso 19: levantando-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concedeu, e passado o devido tempo, teve um filho que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi.
verso 26. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como os vive, eu sou aquela mulher que estive contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera. Pelo que também o trago como devido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois o Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Glória a Deus. Sabe, essa história de uma mulher que clamava, ela tinha um desejo, ela tinha um sonho, que era ter um filho, né? E o texto diz que durante muito tempo ela andou atribulada, mas a boa notícia é que quando você tem um sonho e você não abre mão desse sonho, não importa qual seja o cenário aqui é que ela não podia ter filhos, mas nós servimos ao Deus do impossível. Nós servimos ao Deus que faz milagres. Quantos dizem amém por isso? Sabe, nós servimos a um Deus de milagre. Sabe, eu sei que muitas vezes, talvez, você possa ter alguns sonhos que você já enterrou. Talvez tenha algum sonho na sua vida que você já até fez a placa. Jaz aqui um sonho. Mas a grande questão é, quando nós temos um sonho, muitas coisas vão cooperar para que ele não aconteça. Parece que muitas vezes vão até te afrontar por que não aconteceu. Sabe, isso é muito comum acontecer. E tem um esportista chamado Edmund Hillary, que em 1952, ele teve um sonho. O monte mais alto é o Monte Everest, com 8.800 metros. E ele teve o sonho de escalar e ser o primeiro homem a chegar ao topo do Everest. Mas o que aconteceu? Por mais que ele havia se preparado, ele não conseguiu. E isso houve uma grande repercussão, porque ele queria ser o primeiro alpinista a chegar ao cume do Everest. Mas isso não aconteceu. Mas ele se tornou muito conhecido. E certa vez o chamaram, logo na sequência, para ele fazer uma palestra. E quando ele chegou lá para fazer uma palestra, né, fizeram uma imagem, né, do Monte Everest. Ele relata que ele se sentiu muito confrontado com aquilo. Porque ele estava dando uma palestra, mas aquele sonho que ele tinha de conquistar, chegar ao topo do Monte Everest, não havia acontecido. E ele, a princípio, se sentiu muito constrangido e acuado. E diz que antes dele, ele começou a dar palestra e ele fez uma frase. Falou algo que impactou todo mundo. Ele olhou para aquele painel que estava o Monte Everest, e ele falou: Monte Everest, eu não consegui chegar ao topo. Mas eu quero dizer uma coisa, você não cresce mais, mas eu quero te dizer que eu estou crescendo, e eu vou conquistar esse topo. Liberou uma palavra de fé, ainda que ele não havia conseguido, dessa proclamação. Lembra que nós falamos, porque eu criei, por isso então falei, porque ele proclamou uma palavra de vida. Nada é neutro no mundo espiritual. Passados 6 meses, ele foi o primeiro homem a chegar ao topo do Monte Everest. Então, deixa eu dizer algo para você, não desista dos teus sonhos. Muitas vezes, no meio do processo, pode ter certeza, vai aparecer algumas imagens diante de você para te deixar acuado, ou para que você abra a mão do seu sonho e falar: não, realmente eu não consigo e vou fazer outra coisa. Mas quando Deus te coloca um sonho no seu coração, não abra mão deles. Sabe, o texto aqui que nós lemos, Ana não abriu mão por conta do cenário. Deus não abriu mão, em nenhum momento disso. Sabe, talvez se Ana tivesse nos dias de hoje, na igreja, talvez alguns irmãos iam falar: não, mas você precisa, pode ser uma maldição hereditária. Vamos ver aqui os seus antepassados, se aconteceu algum problema, vamos resolver.
essa maldição hereditária na sua vida. Talvez outros iam chegar para ela e falar: isso é fruto de um pecado escondido. Você precisa confessar o seu pecado para que o Senhor te dê um filho. Sabe, talvez outros podiam falar: não, isso é um demônio de esterilidade. Você precisa passar por um culto de libertação específico para você ser liberto desse mal. Mas sabe qual que é interessante do texto? O interessante do texto é que a palavra de Deus diz que o próprio Deus cerrou a madre. Os irmãos prestaram atenção no texto? Eu acho que é no verso 7, se não me engano. Deixa eu ver se é no verso 7. Verso 5. Projeta para mim o verso 5. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado. Quem foi que deixou Ana estéril? Quem foi? Foi o Senhor. Então, muitas vezes, nós estamos passando por algum cenário na nossa vida, e nós queremos achar um culpado, achar alguma coisa, mas acredite, Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é soberano nas nossas vidas. Você precisa entender isso. Você precisa entender que aqui foi o próprio Deus que a deixou ela estéril. E é interessante que, muitas vezes, em determinadas circunstâncias, nós não aceitamos determinados cenários. E muitas vezes nós chegamos até a beira, e muitas vezes até nas nossas orações, nós esquecemos que Deus, Ele é soberano. Esquecemos. Nós estamos tão acostumados, achando que Deus vai fazer tudo. Já reparou que às vezes você vai fazer uma oração, a gente sempre fala a questão aqui do gênio da lâmpada, e nós estamos tão acostumados na nossa oração, mas muitas vezes sem perceber nós nos tornamos o Senhor do gênio da lâmpada, e colocamos Deus como o gênio da lâmpada. E às vezes Deus tem um plano que nós não conseguimos ver, mas nós queremos dar rumo para Deus. Queremos dar rumo para Deus. O Senhor vai me prosperar, o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai fazer aquilo. Sabe, é uma linha muito próxima ali, até de blasfemar. Quantas vezes nós oramos: eu rejeito essa enfermidade. Mas imagina só, no caso de Ana, era o próprio Deus que havia mandado. E muitas vezes nós nos colocamos na posição de: não, eu rejeito essa esterilidade. Mas espera aí, às vezes Deus está trabalhando. Vocês estão compreendendo? Nós precisamos ter muito cuidado até na nossa postura a respeito de orar. Porque eu quero te dizer que a vontade de Deus, os planos de Deus, eles são infinitamente melhores do que o nosso. Então veja, a sua maior necessidade não é a bênção de Deus. A nossa maior necessidade não são as bênçãos de Deus, e muitas vezes nós estamos preocupados com as bênçãos de Deus. Mas a nossa maior necessidade não são as bênçãos, e sim o Senhor das bênçãos. Nós precisamos entender isso. Sabe, muitas pessoas estão atrás das bênçãos de Deus, mas deixa eu te dizer uma coisa: ainda que você receba todas as bênçãos que Deus tem para você, se você não tiver o Senhor das bênçãos, você vai ser a pessoa mais vazia da face da terra, porque só o Senhor é que pode nos encher de fato. Não adianta você ter toda a riqueza, não adianta você ter tudo aquilo que o mundo pode oferecer, se você não tiver o Senhor das bênçãos, você vai permanecer vazio. Acredite. Tem muitas pessoas que elas prosperam muito, mas porque elas estão só atrás das bênçãos, elas continuam ainda depressivas, ansiosas, aflitas. Por quê? Porque só o Senhor das bênçãos é que pode nos preencher verdadeiramente. É importante você
viver essa realidade nesse ano. Não estou dizendo que Deus não tem as bênçãos. O que eu estou dizendo é que as bênçãos é só uma consequência. De que quando você é pleno em Deus, essas demais coisas, de fato, elas são acrescentadas. Você nem pede, às vezes você só pensa. E porque você pensou, Deus traz nas suas mãos. Que coisa extraordinária. Quem que pode fazer isso? Só o Senhor. Então veja, muitas vezes as pessoas estão preocupadas só com as bênçãos. E elas pedem prosperidade. Algum problema? Deus quer nos prosperar? É evidente que sim. Mas muitas vezes, às vezes a pessoa prospera e depois que ela prospera, aí ela não, porque ela prosperou e recebeu a bênção, agora que ela tem a bênção, ela não tem mais tempo para o Senhor das bênçãos. Quantos estão compreendendo? Muitas pessoas, elas querem a bênção, mas depois que ela recebe a prosperidade, se ela recebe uma prosperidade, o que acontece? Agora eu prosperei, agora eu estou tão ocupado, pastor, com a empresa, tive que trabalhar agora, não posso mais ir no culto, não posso mais ir naquela reunião de oração, não posso mais estar com os irmãos, porque a empresa agora está me consumindo muito. Tolo. Não é o casamento, solteiro é impressionante. Chega uma fase, uma idade de solteiro, que ele quer casar de qualquer jeito. E aí quer casar e ora, não falta uma reunião, eu quero o Senhor me dar, mas depois que Deus dá a bênção, aí não tem mais tempo para o Senhor das bênçãos, porque agora tem um casamento, preciso cuidar do meu maridinho, da minha esposa. Muitos querem ter filhos, mas depois que tem filho, falam, não, agora o menino agora, se ele espirrar, está gripado, não posso levar mais na igreja, tem gente e tal, não tem mais tempo para o Senhor das bênçãos, agora é só em função dos filhos, da bênção que Deus deu. Então veja, mais importante do que as bênçãos de Deus, o Senhor, é o Senhor das bênçãos, é o próprio Deus. Quantos estão compreendendo? Então veja, o que aconteceu aqui na vida de Ana? Ana recebeu de Deus. Mas quando que ela recebeu de Deus? Quando ela entendeu que a bênção não era dela, mas era de Deus. Ana recebeu a bênção, recebeu o filho, quando ela entendeu que tudo era de Deus, inclusive o seu filho. E quando ela entendeu isso, veja que até então, ela queria resolver um problema básico na vida dela, porque existia uma rival. Eucana tinha outras esposas, e Penina ficava ali azucrinando a vida dela, irritando todo ano, porque Penina tinha filhos e Ana não tinha. Durante muito tempo, ela queria o quê? Uma competição, queria falar, eu também tenho, e ele me ama mais, porque ele dá porção dobrada. Mas o dia que ela entendeu que o filho não era para ela, o dia que ela entendeu que tudo que ela era, tudo que ela tinha era de Deus, a oração dela mudou. E quando a oração dela mudou, que ela entendeu que tudo era de Deus, ela faz a seguinte oração, ela fala, olha, Senhor, se o Senhor me der esse filho varão, eu vou consagrar ele. Ele vai ser teu todos os dias, não vai passar mais navalha na sua cabeça, ou seja, consagrado. Nesse dia, depois ela recebe uma palavra, ela quer nessa palavra, e as coisas acontecem. Samuel, passado o tempo devido, nasce. E passado o tempo devido, ela volta e devolve para Deus. E ele se torna o grande profeta Samuel, que ungiu o rei Davi, da linhagem de Jesus. Oh, irmãos, que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Então veja, tudo, qual foi o grande diferencial? Ana entendeu que tudo que ela tinha era de Deus, inclusive o filho que ela tanto queria. A bênção que ela tanto queria não era dela, mas a bênção que ela tanto queria é de Deus. Sabe, uma das bênçãos que às vezes os irmãos mais procuram é prosperidade. É prosperidade. Mas muitos não prosperam porque não entenderam que tudo é de Deus. Muitos não têm
nem praticam o princípio do dízimo, de devolver o dízimo, não entenderam que tudo é de Deus, mas querem prosperar. Sabe, muitos querem se casar, mas não entenderam que o seu casamento é de Deus. Seus filhos são de Deus, suas finanças são de Deus, a sua casa é de Deus, o carro que você estacionou lá fora é de Deus, a sua empresa é de Deus, você é de Deus. Enquanto você não entende isso e você não fala, Senhor, eis-me aqui, você vai passar muitos anos ansioso e angustiado, porque não entendeu, anda atribulado, como Ana. O dia que ela entendeu isso, ela falou, Senhor, tudo que eu tenho, inclusive a coisa mais preciosa que eu quero, é um filho, ele também é teu. Ela não estava atrás, Ana não estava atrás de carro, não estava atrás de casa, não estava atrás de uma empresa, não estava atrás de uma posição financeira, nenhuma posição em uma empresa, nada disso. Ana estava atrás de um filho, isso era a coisa mais importante da vida dela. E o dia que ela falou, a coisa mais importante da minha vida é tua. Aí você falou, agora você está pronto. Agora eu posso abrir a tua madre, agora você está pronto, agora você entendeu. Muitas vezes nós estamos no meio do processo, aflitos, atribulados, como Ana, porque ainda precisamos ter a maturidade de entender que tudo é de Deus. Quantos estão compreendendo? Sabe, queridos, porque muitas vezes Deus adia os nossos sonhos. Você já parou para se perguntar? Algumas coisas que você já até se tornaram realidades, mas parece que demorou muito tempo. E tem outros que você não recebeu ainda, mas está demorando. E você acha que, Deus, quando que é? É 2023? É 2022? É 2023? E aí vai indo, e Deus vai adiando. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Os planos são melhores, os planos de Deus são melhores do que os nossos melhores planos. Deu para você entender isso? Os planos de Deus são melhores do que os nossos melhores planos. Talvez você tenha um plano que é excepcional aos teus olhos, mas acredite, o plano de Deus é infinitamente maior do que o seu melhor plano que você desenvolveu, que você colocou nos seus alvos. Por isso que eu sempre falo para os irmãos, não faça alvos naturais, ore ao Senhor primeiro, fala, Senhor, o que você tem para mim? Qual que é a tua vontade? A grande questão é que muitas vezes os seus alvos não tem a ver com a vontade de Deus, tem a ver tão somente com a sua vontade própria. E aí, às vezes, a sua vontade própria está muito aquém daquilo que Deus verdadeiramente tem para você. Agora imagina só, se Deus, Ele ouvisse e trazesse à existência 100% dos seus pedidos, ia dar ruim demais. Eu fico imaginando José, quando foi preso. Os irmãos conhecem a história de José do Egito, né? Toda a trajetória dele, né? Os irmãos o venderam como escravo, depois ele se torna escravo na casa de Potifar, depois ele é preso. Quando ele é preso, os irmãos lembram que ele traduz os sonhos, e é interessante que quando ele traduz o sonho, ele fala assim, olha, fala para Faraó agora, não esquece de mim, fala de mim para o Faraó. O que acontece? O cara esquece, e ele fica mais 2 anos preso. Agora veja, em nenhum momento você vê ele murmurando, nada disso, ele continua sendo um grande servo de Deus. Ele não ficou frustrado, Deus, eu faço tudo, olha agora, o Senhor me esqueceu aqui na Chapada, eu não quero saber, eu estou cansado de célula, estou cansado de igreja, estou cansado, mas eu faço. Não é uma questão de fazer, é uma questão de ser. Quando você sabe quem você é, você não deixa que o ambiente ao teu redor influencie a sua identidade. E quando José, ele permanece nessa posição, passado 2 anos,
ele se lembra de José. Então veja, qual que eram os planos de Deus? Se fosse 2 anos atrás, José não seria o governador. Mas ele estava sendo checado, estava sendo testado, no tempo oportuno, no tempo certo, o Senhor veio e colocou a mão dele, e levou no plano que Deus tinha para ele, para que os sonhos que Deus tinha dado lá atrás, na sua adolescência, pudessem se cumprir, e todos os seus irmãos, seu pai, se curvaram diante dele, porque agora ele era o governador do Egito. Como estão compreendendo? Então creia que os planos de Deus são infinitamente melhores do que os seus melhores planos. E quando você entende que Deus está no controle de todas as coisas, você simplesmente descansa e não perde a sua identidade. Não, você sabe quem você é. Amém? Vamos ler lá 1 Samuel capítulo 2, a partir do verso 6, do 6 ao 8. Olha o que diz aqui o texto. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o montouro exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Então veja, queridos, o Senhor está no controle, o Senhor Ele é soberano. Ele é soberano sobre a sua vida, Ele é soberano sobre os seus negócios. Então deixa Deus ser soberano na sua vida, e decida seguir a voz de Deus, não segundo os seus planos. Decida sonhar os sonhos que Deus tem para você. Decida ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Chega de ter braço forte. Sabe, nós estamos começando aqui um ano, um novo ciclo. E a minha grande pergunta é: você vai continuar sendo conduzido pelas suas próprias vontades, daquilo que você pensa que é bom para você, ou você vai decidir no seu coração ser conduzido por Deus, sabendo que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável? Você quer seguir um caminho de frustração, ou um caminho que é bom, que é perfeito e agradável? Então veja, em momentos, falar: pastor, mas você não sabe a tribulação que eu estou passando. Pois é, mas vamos nos colocar aqui na posição de Ana. Eu penso que Ana, ela chegava lá chegou na cidade de Ramá, onde ela vivia, e ela procurou ali os melhores médicos. Ela procurou ali os melhores médicos. Ela já, muito provavelmente, tudo que era possível fazer naturalmente, ela já havia feito. Eu penso que ela se dormiu constantemente com seu marido, mas ela não gerava filhos. Ela foi nos melhores médicos, a medicina mais avançada ali, mas também não resolveu. Se fosse nos dias de hoje, ela tem um atestado médico na sua bolsa, dizendo que ela era estéril. Ia ter um laudo ali: você não pode ter filhos. Mas qual que foi a grande posição dela? Ela não se entregou a essa situação. Ela simplesmente, ela decidiu crer naquele que tira o pobre e exalta, naquele que gera vida e tira a vida. Ela decidiu crer nesse texto que nós lemos aqui agora. Então veja, o verso 7 fala, né? O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e te exalta. Ela sabia quem era esse Deus. Ela sabia. E porque ela sabia quem era Deus, ela nunca abriu mão. Todos os anos, o texto diz que eles subiam todos os anos.
Ou seja, ela não abria mão. Todos os anos ela chegava de Deus, ela chorava, ela clamava. Anos após anos, o texto diz que ela chegava lá atribulada, ela não comia. Que coisa! Veja que ela havia se tornado uma mulher depressiva, ela nem comeu, ela estava comendo. Uma mulher depressiva, não comia, não queria mais nada. Estava indo para o fundo do buraco, ano após ano, sem comer. Aflita. Com a rival dela buzinando na orelha. Cenário terrível. Mas ela não aceitou esse cenário. E eu quero te dizer uma coisa, quando Deus entra na história, quando você entende, Deus entra na história, nada pode parar o propósito de Deus. Quando há esse alinhamento de coração com o coração de Deus, e Deus entra na história, nada pode deter os planos de Deus na sua vida. Que coisa extraordinária, que coisa tremenda. Então deixa eu falar um negócio aqui para você, não desista dos teus sonhos, não abra mão deles, não faça isso. Pastor, mas você não sabe o que falar para mim. Pois é, no meio do processo vão ter os assassinos de sonho. Sabia disso? Se você olhar aqui o contexto, eu relatei aqui pelo menos 3 assassinos desse sonho. Que é no meio do processo, você tem um sonho, você vai compartilhar e alguém vem. E às vezes pessoas muito próximas a você. E quando eu falo próximas, são bem próximas mesmo. E a primeira aqui, que foi a matadora de sonho, quem que era? Penina, a sua rival. O próprio texto diz que Penina a irritava excessivamente. O que é isso? É tirar a pessoa do eixo. Era alguém que falava, olha para você está falando de mim, quem é você? Você não tem nada. Você não tem nada. O que adianta você servir ao teu Deus, se é eu que prospero, se é eu que tenho filho? Você já ouviu alguma coisa assim? O que adianta? Você serve, você é fiel a Deus, ora, quanto tempo você está orando? Mas olha os meus gurizinhos correndo lá, cadê os teus? O que adianta? O que é isso? São matadores de sonho. É quando você é fiel a Deus, você serve, mas ainda não aconteceu. E aí pessoas, você fala, quer saber, eu cansei. Ana podia falar, quer saber, todo ano eu venho aqui, ao Senhor, quer saber? Não quero mais saber dessa coisa. Eu vou chutar o balde. Já ouviu essa expressão, chutar o balde? Ou melhor, em algum momento você já pensou em chutar o balde? Porque as coisas não aconteceu no tempo que você queria, da forma como você queria, e às vezes o ímpio, o seu vizinho lá do seu lado, lá que faz tudo errado, fala, ele tem tudo, eu não tenho nada, quer saber? Eu vou me tornar como meu vizinho. Faz tudo errado, tem tudo, eu faço tudo certo, não tenho nada. Esses são os matadores de sonho. Para você desistir no meio do processo. Como estão compreendendo? Mas também tinha ali o sacerdote, irmãos, o sacerdote que representava o papel do pastor. Veja que o texto diz que estava ali Eli, que era o sacerdote, estava ali os seus filhos também, Rofini e Finéias, mas em nenhum momento você vê o pastor indo lá orar por Ana. Mas a Bíblia relata a primeira menção em que Eli vai falar com Ana. E o que ele vai falar? O que ele fala? A primeira coisa que ele fala para Ana. Ele passa, pastor sempre está observando tudo. Então ele passa ali, ele vê uma mulher ali, o quê? O texto diz que ela estava orando no coração. E ele percebeu que ela mexia os lábios, mas não emitia som. Estava, já viu bêbado quando... Ele falou, está bêbada. E ele chega para lá e fala,
para de beber vinho, você está embriagada. Manda embora. Você está bêbado, aqui não é lugar para você ficar bêbado, não. E aí o que acontece? Imagina nos dias de hoje, com a quantidade de crente e membro mimimi. Se o pastor dá uma mancada dessa, o que o crente mimimi faz numa hora dessa? Quer saber? Vou sair dessa igreja. Estou lá orando e o pastor me julgando, miserável. Nunca fez nada por mim. Não veio orar, mas para falar que eu estava bêbada, aí veio. Aí sai, fala, o pastor falou que eu estou bêbado, põe no Insta. Né? E vai, enfim. Mas veja, Ana sabia quem era, tinha identidade. O que ela faz? Fala, epa, peraí, você está equivocado. Eu estou aqui orando e clamando a Deus. Não me tenha como filha de Belial. Ou seja, eu não sou filha do demônio não, eu sou filha de Deus. Eu estou aqui servindo a Deus, clamando a Deus, eu tenho algo no meu coração. Nessa hora, o que acontece? O mesmo Eli que falou que ela está bêbada, na sequência libera uma palavra de bênção. Olha o que ele fala aqui, vamos ler aqui. Perdi o texto aqui, hein? Quando ele fala, vai-te em paz. Ajuda aí os irmãos aí. Verso 17. Olha o que diz o verso 17. Diz assim: então lhe respondeu ali. Vamos ler um pouquinho antes para a gente ver todo o cenário. Então veja, um pouquinho antes fala que ela estava bêbada. Mas aí ela falou, não, peraí, você está errado. Ela não sai correndo e fala, quer saber, esse lugar ninguém me entende, eu vou embora. Não. Ela sabia quem ela era em Deus. E eu vou te dizer que os homens são falhos. Todas as vezes que você colocar uma expectativa no homem, você vai se frustrar. Mas a expectativa dela não estava em Eli, não estava, estava em Deus. Como estão compreendendo? Verso 14. Vamos ler verso 13. Portanto, Ana só orava no coração, falava. Só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli teve por embriagada. E lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Veja, ele já olhou, ganhou o cena, falou, está bêbada. Falou, para, muda de vida. Aparta desse vinho. O que você está fazendo aqui? Aqui não é local disso. Mas olha só, ela tinha uma identidade, ela sabia quem era o Deus dela. A expectativa dela não estava em Eli, estava no próprio Deus. Diz assim, verso 15, porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem de bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Olha só que coisa tremenda, ela fala, eu estou aqui me derramando diante de Deus. Não é nada disso que você está pensando. Eu estou atribulado, eu estou angustiada. Olha a minha situação. Eu penso que ela, como o texto diz, ela deve ter acrescentado algumas coisas. Eu não estou comendo, eu estou depressivo, eu preciso mudar, sair dessa posição que eu me encontro. Me ajuda. Verso 16, não temas, pois a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha alma e aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Aleluia. Verso 18, vamos ler o 18. E disse ela, acha a tua serva a mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Que coisa tremenda. Veja que, porque ela se posicionou, ela recebeu uma palavra, ao mesmo homem
Veja, olha que interessante. O mesmo homem que liberou uma palavra dizendo que ela estava bêbada, injustamente, ela não fechou o coração. Quantas vezes você fechou o coração para alguém? Para algum líder? Você julgou o seu líder? Porque ele foi demais. Você julgou o pastor, você julgou a igreja, porque foi demais. E aí você fechou o coração. Sabe, uma vez que você fecha o coração, não tem como você receber de Deus. Porque olha só que interessante. Apesar de Eli falar que ela estava bêbada, ela não fechou o coração. Ela falou, não, eu estou aqui me derramando. Na sequência, porque ela não fechou o coração, veio a palavra de Deus. Falou, vai-te em paz. Deus vai te dar a sua petição. Irmãos, é tão notório que ela recebeu essa palavra, que antes o texto dizia que ela não comia. O que ela fez? Ela comeu. Comeu do quê? Há uma simbologia que ela comeu dessa palavra. Ainda que ela tenha comida natural, mas ela comeu, ou seja, ela tomou posse dessa palavra. E porque ela tomou posse dessa palavra, instantaneamente ela se alimentou naturalmente, se alimentou espiritualmente, e disse que o seu semblante já não era mais o mesmo. Ela não era mais aquela mulher depressiva, ela mudou a sua postura, ela mudou a forma de ver as coisas, ela se apropriou. Que coisa tremenda, que coisa fantástica. Então veja, falei aqui de Penina, do sacerdote, quero falar de Eucana. Quem que era o terceiro matador de sonho? O próprio marido. Marido, e olha que ele era um maridão. Ele era um maridão para ela. Ela era a esposa queridinha. Ele dava a porção dobrada todos os anos ali. Então veja que o próprio texto diz que Eucana amava ela mais do que as outras. Então ela era a esposa preferida. O texto diz que Eucana diz o seguinte: não sou eu melhor do que 10 filhos? Ou seja, se contenta com o que você tem. O que é isso? Era o próprio marido, era o matador de sonho dela. Falou, sou melhor que 10 filhos, para com isso, para de bobagem. Para com essa coisa de ficar depressiva, aí come logo, aí melhora essa cara aí, bora para frente. Vai brincar com os filhos de Penina lá e resolve o seu problema. Esse era o marido. Estava do lado, mas matando o sonho. Como estão compreendendo? Sabe, queridos, Eucana era aquele maridão, provedor, mas havia uma questão. Ele não cria milagre. Ele não chegou e falou, não, peraí, Ana, essa é a sua petição, nós vamos orar junto. Nós vamos clamar junto. Nós vamos jejuar junto. O seu problema agora é o meu problema, é o nosso problema. Deus vai nos dar esse filho. Ele não cria milagre. Ele é um cara meio naturalzão, prático. Já viu o crente naturalzão? Que faz as coisas assim, na força do braço? Não, Deus não tem, deixa para lá. Se Deus não deu, vamos fazer outra coisa. Naturalzão. Bom marido. Né? Bom provedor, mas natural. Não cria que Deus podia fazer. Matador de sonho. Mas a posição de Ana não permitiu ser influenciada pelas pessoas mais próximas que estão. Como estão compreendendo, irmãos? Veja, não estou falando mal aqui das pessoas que estão próximas, estou dizendo que, às vezes, as circunstâncias, uma frase que você ouve, ainda que seja do pastor, do líder, do seu marido, do seu filho, são coisas que às vezes matam o seu sonho. Você tem um projeto, você vai compartilhar às vezes com as pessoas que você mais gosta. E às vezes elas são as que chegam e matam o seu sonho. Agora veja, o que faz a diferença? É você crer em Deus. Falar, é absurdo, mas Deus me deu, não vou abrir mão desse sonho. Já contei aqui a história. O pastor Naur já contou inúmeras vezes essa história nas ministrações dele, do cara que chegou para o pastor e falou, pastor, Deus
precisava fazer alguma coisa, estou desempregado. Ele falou, vai orar para Deus. E aí o irmão foi orar, voltou para o pastor e falou, Deus, o pastor, é o seguinte, Deus respondeu aqui, eu já sei o que eu vou vender. Ele falou, que bênção, irmão, então começa, vai. Mas o que o irmão vai vender? Gravata. Naquele momento, o pastor falou, irmão, você já reparou que aqui em Goiânia ninguém usa gravata? Aqui faz muito calor. Não é melhor você procurar um outro produto que vende mais e tal? Ele falou, não, mas Deus falou para eu vender gravata. E aí esse irmão saiu para vender gravata. Não deixou que o pastor, aquilo que o pastor falou, influenciasse aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. E ele vivia com a sacolinha com gravata. Chegava na igreja com a sacolinha de gravata, ia embora com a sacolinha de gravata, e vendia para o irmão, para outro irmão. Aí um dia ele chegou para o pastor e falou, pastor, eu acho que se eu comprasse um carrinho, eu acho que eu ia vender mais, né, porque ia conseguir em outros lugares e tal, mas assim, eu não conheço nada de carro, o pastor podia me ajudar a comprar um carro? Posso. E ele com a sacolinha dele, para cima e para baixo, né? Aí foram com a sacolinha lá na concessionária, aí perguntou, chegou lá, começou a ver os carros usados e tal, aí ele falou, mas esses carros usados assim, eu conheço pessoas que têm carro usado, dá muito problema, e o zero? Aí falou, não, meu irmão, o zero é muito caro, é bom você começar com o menor aqui e tal, e você vai se endividar. Ele falou, onde está o zero? Aí o vendedor lá falou, não, está ali, vamos lá ver o zero e tal, e chegou lá, era um Fiat Uno na época, quanto custa? Aí falou o valor lá, ele falou, não, eu vou comprar. Aí disse que o pastor ficou espantado, falou, não, meu irmão, não entra em dívida não. Aí ele pegou assim, não, pastor, não vou entrar em dívida não, eu vou pagar à vista aqui em dinheiro. A sacolinha não estava com a gravata, estava cheia de dinheiro para comprar o carro. Aí naquele momento até o vendedor lá da concessionária falou, não, meu irmão, nós não recebemos dinheiro, vamos ter que ir num banco e tal, não sei o quê. Aí foi lá todo mundo no banco, aí foi até com escolta, né? Para o banco, para ele depositar o dinheiro, pagou à vista. Vendendo o quê? Gravata em Goiânia. Todo mundo falou que ele não ia prosperar, que não ia dar certo. O irmão hoje tem uma grife e uma rede de lojas. Mas por conta do quê? Não permitiu que pessoas próximas, pastor, mãe, cunhado, matassem o sonho. Quantos estão compreendendo? Sabe, no meio do processo, às vezes você vai ver muitas coisas. Sabe, eu parei de ver muitas notícias, porque as notícias matavam os meus sonhos. Prefiro ver as notícias do céu. Isso não quer dizer que eu me tornei um alienado no que está acontecendo, mas isso quer dizer que eu me encho mais das coisas de Deus do que das notícias do mundo. Pastor, e agora, esse ano, mudou o presidente, a política, não quero saber. Pastor, vai piorar, talvez piore, até para que a palavra de Deus se cumpra, não vai melhorar. Mas eu não estou à mercê do mundo, né? Eu sou um agente celestial de Deus. Se tiver aflitos, nós seremos esses que vamos levar as boas novas. Então é tempo de oportunidade, irmãos. É o ano da casa cheia. Amém? Então veja, mas o que fazer quando os nossos sonhos estão sendo adiados? O que fazer, pastor? Porque sim, eu tenho um sonho, mas nada acontece. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa é crer, continuar crendo. Nosso papel é crer, é continuar clamando, não é recuar não, é continuar esperando até que aconteça. E se não acontecer, eu permaneço na mesma posição, como filho amado de Deus, como filho amado de Deus. Como estão compreendendo? Então, o nosso papel é crer, queridos, né? E tomar posse o quê? Das promessas de Deus. Precisamos tomar posse das promessas de Deus. Lá no verso 17, projeta de novo lá o verso 17. Então lhe respondeu-lhe, vai-te em paz, e o Deus de Israel que te conceda a petição que lhe fizeste. O que ela fez? Ela tomou posse. Põe o 18. Deixa projetado o 18 aí para mim. E disse ela, acha a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ou seja, uma vez que ela tomou posse, ela se alimentou, o semblante dela mudou.
instantaneamente. Ou seja, sabe, nesse momento, essa mulher, ela aconteceu, desencadeou duas curas na vida dela. A primeira cura foi a cura emocional. Por que foi a cura emocional? Veja que ela tinha um problema, e esse problema trazia uma questão emocional na vida dela. Ela vivia, o texto diz que ela vivia atribulada, ela não comia, andava angustiada, vivia à mercê das suas emoções, depressiva. Nesse momento que libera a palavra no verso 17, e ela toma posse dessa promessa de Deus para ela, porque era essa promessa de Deus, e ela toma posse dessa promessa, instantaneamente ela foi curada emocionalmente. Emocionalmente. O texto diz que ela vivia chorando. Meu Deus! É difícil ter filho com uma mulher que vive chorando. Imagina todos os dias a sua mulher chegar com a maquiagem borrada. Isso não atrai marido, acredite. Chega com os cílios caídos, também não atrai, precisa repor os cílios. Então veja, presta atenção. Quando ela tem essa cura emocional, que ela se resolve, ou seja, ela recebeu a palavra de Deus, ela decidiu crer. Ela acabou a murmuração na vida dela. Naquele momento, essa cura emocional, acabou as lamentações, a oração dela mudou. Porque ela decidiu crer. Ela não estava mais falando, Deus, todo ano eu venho aqui e lambia a ferida. Olha aqui minhas feridas, olha aqui penina, acabou. Ela se resolveu emocionalmente, teve uma cura emocional. E o texto continua dizendo que ela chega em casa, quando ela chega em Ramá, eles chegam, eles coabitam, vão dar uma namorada. Eucana olhou para ela e falou, essa mulher está diferente. O texto diz que ela não estava mais triste, mudou o semblante. Falou, essa mulher não está... Hoje tem. O que aconteceu? Eles coabitaram. E no tempo devido nasceu Samuel. Ou seja, ela teve uma cura emocional. E na sequência, o que aconteceu? Deus que tinha fechado a madre dela, e ela era uma mulher estéril, agora porque ela se resolveu emocionalmente, falou, agora ela está pronta. Porque agora ela entendeu que o filho não é dela, ela já havia consagrado, ela tinha entendido que tudo que ela tinha era de Deus, ela estava pronta agora para receber a sua bênção, porque a bênção que ela tinha não ia agora mudar a posição dela do Senhor das bênçãos. Irmãos, e nesse exato momento, ela concebe Samuel, no tempo devido, ela cumpre, e se tornou uma realidade na vida dela. Ela teve o filho, mas ela criou ali nos primeiros dias, e os primeiros meses, e os primeiros anos, voltando ao seu filho tão somente para se tornar um homem de Deus. E no tempo devido ela leva lá, para que ele se tornasse um talmidim de um dos sacerdotes, que era discípulos dos sacerdotes. Então veja, queridos, ela se resolveu emocionalmente ali, naquele exato momento, ela teve uma cura, porque ela tomou posse, ela decidiu crer, não houve mais dúvida na sua cabeça, e instantaneamente ela foi curada. Irmãos, que coisa tremenda, que coisa poderosa, que coisa fantástica aconteceu ali na vida de Ana, que coisa extraordinária, que coisa extraordinária. Então veja, se você tem um sonho, e você não celebra esse sonho, você não está pronta para receber. A coisa mais interessante aqui, é que, assim que ela toma posse dessa promessa, ela volta a celebrar a vida. Essa mulher não comia antes, mas assim que ela toma posse dessa promessa, ela volta a comer, ela volta a se alegrar, ela não anda mais triste, ou seja, ela voltou a celebrar a sua vida.
E porque ela voltou a celebrar a sua vida, ela começou a agradecer, porque aquela promessa agora se tinha tornado uma realidade, ela tinha tomado posse, não havia mais choro, não havia mais lamentações na sua vida, não havia mais crítica, ela não era mais uma mulher pesada, criticando e trazendo peso na sua casa, muito pelo contrário, ela foi curada emocionalmente, algo Deus fez na vida dela, e ela voltou a celebrar, coabitou com Eucana, no tempo devido teve o filho, e ela, no tempo devido, só desfrutou. Que coisa tremenda, que história fantástica, sabe, que história fantástica. É interessante que ela tinha um sonho, mas ela vivia chorando. Você vê boa parte do texto, ela tinha o sonho, mas vivia chorando por conta desse sonho. Deus não se alegra nessa posição, falando, está pronto, é para ela. O dia que ela se resolveu, decidiu celebrar, falou, agora está pronto, agora ela entendeu. E aí os irmãos conhecem o restante da história, que coisa fantástica, irmãos. Sabe, esse ano de 2023, né, nós gostamos muito de celebrar a virada e enfim, mas deixa eu te dizer, celebrar a vida, ela deve não acontecer só em datas especiais, não é só na virada do ano, não é só no dia das mães, não é só no dia, eu particularmente, eu tenho uma certa dificuldade com datas assim comemorativas. Por quê? Porque acho que a nossa vida não deve ser celebrada só em datas especiais, ela deve ser celebrada diariamente. Sabe, eu me lembro que todos os dias das mães eu chegava para minha mãe e falava, feliz dia das mães. Minha mãe me falava uma coisa, o dia das mães é todo dia, meu filho. Ela tinha razão, eu não entendia, eu achava que era uma vez por ano, que meu pai comprava um presente para ela, os presentes infelizes, irmãos, espremedor de laranja, liquidificador, enfim. Isso é outra história, meu pai já mudou, graças a Deus, mas veja, é todos os dias, nós devemos celebrar a vida, todos os dias, porque a nossa vida, que Deus nos deu, não é nossa, é dele, e se ele nos deu, isso já é um motivo de celebração, é a nossa própria vida, por isso se alegre no Senhor, não deixe que circunstâncias naturais te abatam, ou que você fique olhando, decida crer nas promessas de Deus. Pastor, mas eu estou aflito, não chegou, e daí? Se Ele te deu a palavra, vai chegar, para de ficar louco, para de ficar lambendo ferida, para de ficar murmurando, decida crer, alegre-se, para que se semblante triste, ficar chorando para lá e para cá, decida crer na promessa de Deus, sabe, esses princípios que vão nos levar a experimentar o sobrenatural nesse ano de 2023. Quantos têm sonhos aqui? Deixa eu fazer uma pergunta. Você que tem sonho, você conseguiu se identificar alguma vez com alguma frase que alguém falou? Seja um pastor, seja um pastor, a pastora, um líder, amigo, irmão, filho, pai, tio, cachorro, papagaio, que parece que tentou matar os seus sonhos e parece que ficou. Sabe, não dê atenção para isso, permaneça na posição de filho amado de Deus e filha amada de Deus, porque a sua expectativa não deve estar em homens, mas deve estar na palavra do Senhor, e quando Deus libera uma palavra para você, se você porventura enterrou ela, já fez plaquinha, jaz aqui o meu sonho, e pregou lá, para com isso, fala sonho, ressuscita. Ressuscita sonhos, sabe, leva mesmo a posição de você experimentar um ano extraordinário, o ano da casa cheia, é o ano das promessas cheias, é o ano da alegria cheia, é o ano da abundância. Pastor, e as tribulações? Deixa eu te falar, em nenhum momento, para de ser mimimi, em nenhum momento Jesus falou que nós não teríamos tribulação, muito pelo contrário. Jesus, ele disse que no mundo 3 aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele disse o seguinte, que Ele estaria conosco todos os dias. É isso que Ele diz. Então, se Deus está comigo todos os dias, não importa, eu sou mais do que vencedor com aquele que está comigo. Até quando? Até a consumação do século, ou Ele volte.
Não importa o cenário, o que importa é que eu sou mais do que vencedor, e nada vai me parar. Aquilo que Deus colocou no meu coração vai se concretizar em nome de Jesus. Quantos creem nessa palavra? Aleluia. Se você crer, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar. Aleluia. Oh Espírito Santo. O que eu faço é para ti, Senhor. A tua presença é o meu prazer, Deus. Sabe, querido, se você tem algum sonho específico, que porventura não aconteceu, mas você crê que é de Deus, você crê que é algo que Deus colocou no seu coração, mas não se concretizou, sabe, olha a Deus agora, fala: Senhor, eu quero apresentar o meu sonho. Talvez sejam sonhos de uma prosperidade, ou de uma conversão, ou de saúde, mas eu queria que você pedisse agora por você. Não é pelo seu vizinho, pelo seu parente, é por você. É um sonho que Deus te deu, para a sua família, para os seus filhos, que tem a ver com você. Apresente-os agora. Fala com o Senhor. Eu não vou achar que você está bêbado, não. Se você que nos é falar em alta voz, ore ao Senhor no seu coração, como Ana. O texto diz que ela falava no coração, mas os seus lábios se moviam e não emitia som. Fale no seu coração agora. Mas não fale só para preencher um protocolo. Derrame-se diante de Deus. Derrame-se. Havia uma característica na vida de Ana. Ela clamava. Ela simplesmente, clamava diante de Deus. Ali no seu coração, eu penso que ela gritava, havia um grande clamor no seu coração, falando: Deus, Deus, me dê um filho, eu preciso de um filho. Esse era o clamor no coração dela. Então clame no seu coração agora ao Senhor, fale com Ele: Senhor, esse é o meu sonho. Decida a crer, decida tomar posse das promessas de Deus. O dia que Ana tomou posse das promessas de Deus, ela já foi curada no seu semblante, ela voltou a comer, ela voltou a celebrar a vida, ela voltou no curso que Deus tinha para ela. Existe um caminho, esse caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Decida andar nesse caminho. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas olhe para frente, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Decida crer, tenha fé em Cristo. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós apresentamos aqui, Senhor, os sonhos de cada irmão, de cada irmã. Oh Deus, Pai, que eles possam mesmo se apropriar da Tua palavra e não abrir mão dos seus sonhos, não abrir mão das suas promessas, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Eu quero liberar e determinar um tempo aqui, Senhor, onde eles possam crescer no Senhor, crescer nas suas emoções, crescer e decidirem andar na dependência do Senhor. Pai, faz algo novo no coração desses irmãos, faz algo novo no coração dessas irmãs. Restaura, Senhor, a vida, restaura a fé, restaura, Senhor, aquilo que precisa ser restaurado interiormente, para que eles sejam sarados e curados emocionalmente, sarados e curados fisicamente, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia, glória a Deus, amém. Aleluia. Nós vamos orar uns pelos outros aqui, e a importância de você orar uns pelos outros, isso é tremendo. Esses dias os irmãos oraram por mim. Quantos estavam aqui? Irmãos, eu consegui ter uma melhora assim considerável no meu raciocínio e tudo mais, porque eu não conseguia raciocinar, encaixar o Lé com o Cré. E essa é a importância. Continue orando por mim, né? Não fiz a cirurgia ainda.
Mas é importante nós orarmos uns pelos outros. Pastor, não, o pastor ficar pedindo. Nossa, eu vou em outra igreja, porque na outra o pastor não pede, tolo. Se o apóstolo Paulo pedia por orar por eles, quem sou eu? Sempre tem alguém melhor do que nós, creia. Eu creio que os irmãos são muito melhores do que eu. Né? Então continue orando por mim. Mas eu queria que você pegasse alguém agora. Eu quero orar pelos teus sonhos. E ore agora. Comece liberando. Amém? Aleluia. Não ore cônjuge com cônjuge, não. Ore com homem, mulher com mulher. E fala, eu quero liberar uma palavra para você dos teus sonhos. Aleluia. Senhor, sabemos, ó Pai, que os teus sonhos são maravilhosos, Pai. Por isso, Deus, libera, Senhor, a tua vida, a tua unção, o teu poder que cura, que restaura, que leva-nos, ó Deus, a experimentarmos o teu sobrenatural, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Ore calaralabasturi, alaralabache, calaralabas. Ri calaralabasturi, alaralabache, calaralabasturi, alaralabas. Ori calaralabas. O Caleb e o Samuel pode orar também, viu? Ora um pelo outro aí. Não é para ficar trocando ideia, não. Oh Espírito Santo, nós te damos graça, Senhor. Libera, Senhor, a tua vida, a tua unção, o teu poder, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Rica laralabasturi, alaralabache, calaralabas. Rica laralabasturi, alaralabache, calaralabasturi, alaralabas. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu queria chamar a Fabiana aqui depois para nós levantarmos um clamor pela vida dela, da irmã dela. Amor, vem cá. Deixa ela orar ali. Deixa ela orar a igreja inteira já. Aleluia. Rica laralabasturi, alaralabache, calaralabasturi, alaralabas. Oh Espírito Santo, nós nos apropriamos das tuas promessas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. A tua presença é o meu prazer, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tiago, acende as luzes. Aleluia. Irmãos, eu queria que nós, como igreja, cantássemos um clamor pela irmã da Fabiana. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declare aí. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que Amém. Irmãos, queria que nós orássemos levantando um clamor aqui pela vida da